Oi pessoal, tudo certo? Muito prazer, eu sou a Débora. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a preservação do solo. E esses são os professores responsáveis por essa atividade, e aqui em cima são os alunos que vão aparecer nesse vídeo nessa ordem. Então, pessoal, essa é a ordem da nossa apresentação hoje. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre a introdução, o que é o solo. Depois o Diego ele vai falar do porquê que o solo é importante. No terceiro tópico, a Giovana vai falar dos problemas que ameaçam o solo. No quarto tópico, o Matheus vai falar da química do solo. E por fim, o Ragnar vai finalizar a apresentação falando sobre práticas de preservação do solo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala a respeito do solo? Quando eu te pergunto o que é o solo? Pra mim, a primeira coisa que eu lembro é de terra. Imagino que vocês tenham pensado sobre terra também. E não tá errado. Terra é como a gente se refere ao solo socialmente. Então, por exemplo, a demarcação das terras indígenas ou movimentos sem terra, todos podem estar se referindo ao solo. O solo, ele é um tecido biológico e mineral com características que variam de um lugar para o outro. O que isso quer dizer? O solo do Brasil, por exemplo, ele é muito diverso. Então, é incorreto falar que o solo do Sudeste é parecido ou é igual ao solo do Nordeste. Não posso dizer que o Brasil ele está em um solo apenas, porque existem vários solos. Ele varia de um lugar para o outro, certo? E como que se dá, basicamente, a formação de um solo? Ele é formado a partir da alteração de materiais pré-existentes, como rochas, sedimentos e outros solos, inclusive envolvendo reações químicas, etc. Mas vamos ver isso um pouco melhor. Mas então, como que se dá a formação de um solo? Vamos imaginar há milhares de anos atrás, quando a Terra era só atividade vulcânica. Imagine que os agentes externos começaram a degradar essas rochas vulcânicas, agentes como a chuva, a atividade do mar, o sol, o vento também, etc. Começaram a desgastar essas rochas, levando os sedimentos para outros lugares, e dessa forma que um solo pôde ser criado, digamos assim. Então, essa desintegração e essa decomposição das rochas é o intemperismo, e o intemperismo é um fator muito importante para a formação de um novo solo. E não só isso, mas também a decomposição química dessas rochas e o desgaste mecânico dessa camada rochosa é um fator muito importante para a formação do solo. Então a gente tem a influência de fatores externos, também a atividade humana também é muito importante para essa formação e para essa formação do solo, a atmosfera e troca de energias, etc. Aqui eu tenho alguns tipos de solo, não são só esses que existem. Existem vários tipos de solo, mas eu trouxe esses 3 para falar para vocês como os principais. E a gente tem aqui o solo arenoso, que, como o nome já diz, remete à areia. É um solo que ele tem alta porcentagem de areia, ele é poroso, seco e ele apresenta baixa fertilidade. Agora, o solo orgânico, ele é um solo muito rico em minerais, ele possui humus, restos de animais, e ele é ideal para a agricultura. O solo argiloso é um solo que tem presença de argila, ele retém bastante água e nutrientes por ele ser pouco poroso. Quando ele é bem utilizado, ele é fértil, ele vai ser sim muito útil na agricultura, justamente por ele ser pouco poroso e reter os nutrientes e a água. Aqui a gente tem um esquema de qual é a diferença de um solo poroso e um solo não poroso. No solo poroso, como a gente pode observar aqui, os grãos, eles estão bem separados, eles conseguem ficar nessa distância, fazendo com que o ar, os nutrientes, a água consiga passar de forma mais livre. Então, um solo poroso, ele é mais aerado, ele tem baixa fertilidade justamente porque ele não retém tantos nutrientes. Ele tem uma drenagem rápida e uma baixa retenção de água. Agora, o solo não poroso, como a gente também consegue observar aqui, os grãos eles são mais juntos, né? Então é um solo menos aerado, é um solo que retém mais água e retém mais nutrientes, porque as moléculas, as partículas, elas não
elas têm mais dificuldade de atravessar esse solo. Então, a drenagem vai ser mais lenta. Então, pessoal, essa foi a minha parte, essa foi a introdução que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos até o momento. A apresentação vai ser continuada pelo Diego, que vai falar sobre por que o solo é importante. Basicamente é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos até aqui e muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, tudo bom? Meu nome é Diego e hoje eu vou estar dando continuidade na série de vídeos sobre a preservação do solo. Eu vou estar falando um pouco sobre a importância do solo e por que a gente precisa preservar tanto ele, né? Eu imagino que cada um, quando alguém se pergunta do porquê o solo é importante, a maioria das pessoas, cada um vai vir com uma resposta, né? Ou várias respostas, porque o solo é importante por vários motivos, não só por um. Mas, né, isso acontece porque realmente o solo ele está muito ligado a basicamente tudo na Terra, direto ou indiretamente. Então é difícil até pensar no porquê o solo é importante, porque são tantos motivos que a gente meio que fica difícil listá-los, né? Mas eu trouxe alguns aqui, claro que existem muitos outros, mas alguns que eu acho que é importante a gente pensar, entender um pouco, pra gente poder saber do que é tão importante a gente preservar o solo. Eu começo falando que basicamente o solo ele é a vida, ele é a base da vida das plantas e consequentemente dos animais, né? Então as plantas usam o solo para pegar os nutrientes, pegar a água que elas precisam para crescer. E também a gente usa o solo como abrigo, como fonte de nutrientes também. Então basicamente o solo é a base de toda a vida na Terra. Além disso, ele também filtra a água da chuva. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente ele filtra a água que é decorrente da chuva, e isso permite que a gente possa usar e também as plantas usar essa água para outros meios. Então, falando um pouco mais sobre essa filtração, basicamente, não sei se vocês já viram o ciclo da água. Então a água ela evapora, né, dos mares, dos lagos, né, dos rios, e essa evaporação ela condensa e forma a chuva que a gente conhece. E essa chuva vai pegar no solo e vai infiltrar, né, camada por camada, até chegar no lençol freático e também no aquífero, bem depois que ela se infiltra. E é por isso que é tão importante a gente manter uma vegetação, né, ou vegetação ativa, ou manter alguma vegetação no solo, porque não sei se vocês veem notícias de enchentes, de deslizamento. Isso normalmente acontece porque o solo está descampado, ele está sem nenhuma vegetação para segurar ele e impedir também o escoamento rápido da água. Então não dá tempo para essa água infiltrar camada por camada, então ela desliza e acaba acontecendo deslizamento, né, ou outros problemas como uma enchente. Além disso, que nem eu falei no começo, né, o solo é a base da vida, então é o solo que basicamente alimenta o mundo. Então a gente usa o solo para agricultura, a gente usa para alimentar os animais que a gente come, os outros animais se alimentam do solo, né, do que provém do solo. Então basicamente toda a comida que a gente tem, ela, assim, 99% ela vem do solo, salvo alguns casos que talvez por algumas plantas que crescem apenas com a água, que é uma forma de agricultura também, mas na grande maioria tudo que a gente come vem direto ou indiretamente do solo. Então por isso que é tão importante a gente cuidar bem dele. Então, mas o que pode acontecer com esse solo se a gente não cuidar bem dele, que nem eu acabei falando? Se a gente não cuida bem dele, então, por exemplo, se a gente pega uma área para plantar e acaba plantando sem cuidado, sem um conhecimento prévio, a gente pode acabar causando a desertificação desse solo. Então a gente deixa ele muito pobre, muito sem alimentos, sem nutrientes, e isso acaba formando como se fosse um deserto. Então não sei se já viram locais que antigamente tinham muita planta, muitas árvores, e hoje em dia tem como se fosse essa terra aqui toda quebrada, que é como se fosse a formação de deserto num local que não existia. Esse é um processo natural, mas a gente acaba, né, por não cuidar do solo, aumentando a velocidade que ele acontece. Então por isso que a gente precisa preservar o solo, para a gente poder continuar utilizando dele sem que a gente perca essas áreas, né, elas tornem desertos. Então, agora só resumindo, né, que tem mais alguns outros motivos porque o solo é importante, alguns até que eu não falei, né. Então o solo, ele basicamente não controla, mas ele regula o clima. Então a gente consegue ver áreas de deserto com clima mais quente, áreas de floresta com clima mais úmido. Ele também é a base de todo alimento que a gente come, direto ou indiretamente. Ele é a base da energia, então o petróleo que a gente usa para depois pegar e transformar em gasolina vem do solo. A água, que nem eu falei, é filtrada pelo solo, a biodiversidade, né, que é o local onde os animais se abrigam, né, e usam como fonte de alimento e de nutrientes. Então basicamente o solo está interligado a tudo.
Então por isso que a gente precisa cuidar tão bem dele, porque se a gente não cuidar bem dele, meio que toda essa cadeia que é baseada no solo acaba ficando, né, acaba sofrendo. Então por isso que o solo é tão importante. Vocês um pouquinho dos problemas que afetam o solo. Já de começo, eu queria deixar para vocês, de indicação, as outras partes do seminário que vão falar um pouquinho sobre o que é o solo, por que ele é importante, a química do solo e os métodos de como a gente pode preservar ele. Eu vou pontuar os 3 principais problemas, né, que nós fazemos que prejudicam o solo, mas é sempre legal falar que existem muitos outros, né? Então, para começar, eu quero falar sobre a poluição do solo, né? Então, o descarte inadequado de lixo, ele vem sendo muito recorrente nos dias de hoje. E é uma das principais causas que podem causar essa desnutrição do solo, né? Aqui eu apontei alguns dos principais, né? O excesso de produtos químicos não é o produto químico em si que vai poluir o solo, mas esse excesso de produtos químicos e a má utilização dessas tecnologias, elas fazem com que o solo fique contaminado e depois se torne inutilizado. Os plásticos, né, eu acho que ao consenso, todo mundo sabe como os plásticos têm sido um vilão, assim, né, principalmente quando eles são descartados de forma inadequada, porque eles vão demorar anos, né, para se decompor. A gente não vai estar mais aqui, mas esses plásticos e microplásticos ainda vão estar. As pilhas e os produtos de limpeza, né, porque eles possuem alguns produtos tóxicos que podem fazer com que o solo fique contaminado e não possa mais ser utilizado. Então é assim que eu queria falar também, gente, que nosso solo em si vai ser contaminado, né? A gente tem que a gente chama de lençol freático embaixo do solo, que é essa camada que armazena água embaixo do solo. Então essa água vai ser utilizada tanto para o solo como, em alguns casos, até para nós mesmos. Então eu não contei aqui alguns dos impactos ambientais, né? Ela pode causar uma perda de biodiversidade muito grande, porque se esse solo ficar pobre em nutrientes, não tem como a biodiversidade desse lugar voltar a crescer, entende? Tipo, ele vai ficar inutilizado. Então também vai ficar tanto utilizado para a natureza quanto para a gente. A gente não vai conseguir fazer esse solo ser produtivo, né? Para plantar alimentos. O segundo ponto que eu coloquei aqui foi o impacto dos produtos químicos e resíduos no solo. Aqui eu vou destacar de novo, não são só os produtos químicos, são o excesso deles e a má utilização deles, né? Porque a gente sabe que os fertilizantes e os pesticidas, eles são uma tecnologia que fizeram a agricultura crescer, né? Muito assim. Então, não são eles em si, mas sim esse excesso, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um dos principais exportadores de produção agropecuária, então a gente utiliza muito desses produtos, né? E que às vezes são utilizados de maneira inadequada, né? Então, além deles protegerem as plantas e fazerem com que as pragas que ataquem as produções morram, a gente pode ter a contaminação do solo, né? Que vai fazer com que alguns micro-organismos e bactérias que beneficiam o solo, eles sejam perdidos nesse processo. Então, essa nutrição vai ser perdida por causa desses fertilizantes e pesticidas, né? Que tem o seu lado bom, mas também tem esse seu lado ruim, que eles são mal utilizados, né? Também vão prejudicar o lençol freático, né? Nessa má utilização, porque eles vão acabar contaminando a água do lençol freático, também não vai ser possível de ser utilizada, né? Também o descarte inadequado de sólidos e plásticos, eles vão fazer com que o solo se prejudique. Por último, então, eu vou falar do desmatamento e erosão. Para a gente entender a erosão, eu vou explicar, né? Tentar explicar de uma maneira mais fácil. Quando a gente tem essas árvores, né? Como a gente tem aqui nessa imagem, a gente tem muitas árvores plantadas. Isso faz com que as raízes das árvores podem ter como se fosse uma grade, né? Para proteger o solo. Então, os impactos ambientais não vão atingir o solo dessa mesma forma. A chuva, o vento, eles vão acontecer, mas eles não vão prejudicar o solo. Se a gente desmata e tira essas raízes, a gente está tirando essa grade do solo. Ou seja, a gente vai deixar o solo suscetível a diversos tipos de impactos ambientais, sejam eles bons ou ruins. Então, vai vir uma chuva muito forte, esse
essa principal camada do solo, que é rica em nutrientes, é tudo que o solo precisa, quase tudo que o solo precisa, não tudo, mas quase tudo, vai sair com as chuvas e com os ventos. E ele vai perder esses nutrientes, ou seja, ele vai ficar pobre em nutrientes e a biodiversidade, as árvores e as plantas, elas não vão conseguir crescer lá de novo. Então, além de ficar inutilizado para a biodiversidade, a gente também não vai conseguir utilizar esse solo, porque as nossas plantações, os alimentos e tudo mais precisam desses nutrientes tanto quanto a natureza. Então, ele vai ficar inutilizado, né? Vai criar esses buracos aqui que não vão ter mais utilidade. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu acho muito legal pontuar que a gente tem passado por muitos problemas ambientais, né? Que tem gerado um grande problema pro solo, né? A gente não pensa só nele, mas o solo ele tem um grande impacto tanto no ar quanto na água, né? Só que a gente não pensa principalmente nele. Então, por exemplo, a gente fez essas queimadas em 2024, essas enchentes, e você imagina, né, com essa quantidade de queimadas, quanto tempo não vai demorar para esse solo voltar a ter os nutrientes que ele tinha, voltar a ter as árvores que ele tinha? Vai demorar assim muitos anos, né? Então, a gente sabe que a biodiversidade vai se perdendo, né? Tudo isso porque tá muito ligado, né, à área do solo. Então, acho que fica aí, né, de dica a gente cuidar do nosso meio ambiente, tomar cuidado. Eu sei que tem coisas que vão acima de nós, como os pesticidas, mas tomar cuidado quando a gente joga alguma coisa em um lugar, né? Vamos parar para jogar no lixo e pensar mais no solo, assim. Então, acho que é isso que eu tinha para te falar. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Se vocês gostaram, podem curtir o vídeo. E independente de direção, se vocês quiserem deixar um feedback nos comentários, seria muito legal, viu, gente? Muito obrigada. E não esqueçam de assistir os outros vídeos também. Obrigada. Olá, eu sou o Matheus e hoje eu vou falar sobre a química do solo. Inicialmente falando um pouco sobre os minerais. Os minerais são pedacinhos sólidos que compõem o solo. Os principais minerais são feitos de alumínio e silício e correspondem a 82,2% do peso da crosta terrestre. A sua formação se dá a partir do magma, e a sua presença no solo está diretamente relacionada com sua estabilidade, visto que quanto mais estável é um mineral, maior é a sua presença no solo. Um exemplo de função de minerais inertes é a dispersão. O principal tipo de mineral são as argilominerais. Aqui nós temos duas imagens do feldespato plagioclaso e do quartzo, que são dois exemplos de minerais. Falando um pouquinho mais sobre os argilominerais. São compostos naturais derivados dos minerais, são minerais do tipo secundário, ou seja, têm a sua formação completa somente após a sua ascensão à crosta terrestre. Possuem diversas funções, como armazenagem de água e nutrientes, e realizam trocas iônicas. Podem ser divididos em vários grupos, sendo um exemplo a caulinita. Algumas características da caulinita são distâncias reticulares pequenas, conferindo a elas baixa capacidade de armazenar água, com baixa absorção. Distância reticular diz respeito a, como por exemplo, uma folha de papel sobre a outra. A distância entre essas duas folhas são pequenas, por isso que as caulinitas não conseguem armazenar água nessas partes, pois as distâncias são pequenas, assim como nas folhas de papel. Aqui nós temos uma imagem que ilustra o processo de troca iônica. A raiz da planta ela é capaz de realizar a seguinte reação química: água mais dióxido de carbono formando bicarbonato, formando ácido carbônico, posteriormente degradado em bicarbonato e H+. A raiz ela é capaz de ceder para a partícula de solo íons H+, que cedem por sua vez para a raiz cátions que são essenciais para elas, para as plantas, como por exemplo potássio, cálcio e magnésio. Falando um pouco também sobre a solução do solo. Algumas funções da parte líquida do solo são distribuição de nutrientes, regulagem de temperatura e também estabilidade do pH. Além disso, são meio de transporte de contaminantes, como metais pesados, citando por exemplo o chumbo, cádmio e mercúrio. Uma característica dessa solução é que ela é dificilmente extraída para estudos analíticos. Estudos analíticos diz respeito a estudar a composição dessa solução. Os principais componentes iônicos são cálcio, magnésio, potássio, sódio, amônio, hidrogênio, alumínio, bicarbonato, sulfato e cloreto. Também falando um pouco sobre os micro-organismos. Os micro-organismos são essenciais em algumas reações químicas e aproximadamente conhece-se 16 mil espécies. Ajudam na degradação de diversas substâncias, inclusive agrotóxicos, por um trabalho conjunto.
Trabalho conjunto é porque não é apenas uma espécie que consegue fazer isso. Ela faz uma parte, depois outra espécie faz outra e assim por diante. A presença e eficiência depende de diversos fatores, como por exemplo temperatura e pH. Atuam como catalisadores na degradação dos mais diversos compostos. Catalisadores são espécies capazes de reduzir a energia de ativação para uma reação ocorrer. Ou seja, se uma reação precisaria de muita energia, ao utilizar um catalisador você diminui essa quantidade de energia e consegue acelerar o processo, acelerar a reação no caso. Além disso, participam de diversas reações químicas. Aqui nós temos um exemplo de um plaqueamento da bactéria degradadora do herbicida clomazona, que é a Pseudomonas florensis. Se torna uma reação química organismos são capazes de realizar, e nesse caso é a hidrólise. Depois nós temos aqui um esquema simplificado, no qual uma substância é unida por um átomo de hidrogênio, de oxigênio, no caso em azul. Ao inserir água nesse ambiente, ocorre a separação do bloco verde do azul. O azul ele fica com o oxigênio original, aquele azul que está ali do lado oposto da seta, e um hidrogênio da água, enquanto o bloco verde fica com o átomo de hidrogênio e oxigênio cedido pela água. Espero que tenha gostado do vídeo. E logo mais, meus companheiros darão continuidade à apresentação. Até mais. Olá, tudo bem? Eu sou Ragner, atualmente aluno do 5º semestre do curso de Química na USP de São Carlos. E agora eu vou estar dando continuidade a essa série de vídeos referente ao tema de preservação do solo, abordando agora o 5º tópico, que são práticas de preservação do solo. A gente sabe que quando existe um cultivo em variedades diferentes ali, a gente tem um desgaste do solo, o que influencia diretamente na disposição dos nutrientes ali, daquele ambiente. Então, tudo aquilo que a gente tira, a gente tem que repor, e existem algumas formas de a gente fazer isso. A adubação orgânica, ela surge como uma alternativa muito interessante, já que ela utiliza compostos orgânicos, né, que a gente encontra na natureza, ou, por exemplo, esterco animal, como esterco de galinha, esterco bovino, para que a gente consiga nutrir o solo e assim a gente consiga ter um cultivo bom, um cultivo que esteja gerando frutos, com as folhas saudáveis e afins. A nutrição do solo é extremamente importante por conta da atividade biológica, então quando a gente tem esse aumento da matéria orgânica, a gente estimula que os organismos do solo eles interajam da melhor forma com as plantas e assim produzam todas as nutrientes que a planta necessita para o desenvolvimento. Para exemplificar aqui, como vocês podem ver na imagem, a gente tem uma casca de banana, um ovo e borra de café. Esses 3 materiais aí, eles são fonte de nutrientes, como por exemplo a banana, ela é rica em fósforo e potássio, enquanto o ovo, ele tem cálcio na casca, né? Muito rico em cálcio. E a borra de café, ela é uma fonte de nitrogênio muito interessante também. E quando a gente une esses 3 materiais, esses 3 compostos, a gente chama isso de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os 3 principais nutrientes das plantas. Quanto à rotação de culturas, ela é uma técnica muito interessante também para que a gente tenha a ciclagem dos nutrientes no solo, ou seja, algumas plantas elas necessitam de alguns nutrientes específicos, né? Por exemplo, nitrogênio para as folhas, ou será o fósforo para a geração de frutos e flores. E quando a gente adota a técnica de rotação de culturas, a gente contribui para que evite doenças, a gente melhora a imunidade das plantas, então a gente favorece que elas cresçam da forma mais saudável possível. A descompactação do solo, ela também é um fator que vem junto com a rotação de culturas, por isso que algumas plantas elas conseguem se enraizar melhor, elas têm uma facilidade de atingir lugares mais profundos da terra e assim deixando a terra mais saudável, mais fácil de interagir ali. E a fertilidade do solo, ela está diretamente ligada com a produtividade. Quando a gente tem um solo bem saudável e bem nutrido, como a gente já falou aqui anteriormente, a gente contribui diretamente para a produtividade. Outras práticas também que podem ser levadas em consideração é a cobertura do solo, quando a gente utiliza aquelas folhas secas para cobrir o solo, a gente evita que quando cai a chuva compacte o solo, tornando ele mais denso, né, dificultando o enraizamento das outras plantas. Então quando a gente coloca a cobertura do solo, essa chuva ela não bate diretamente no solo, e sim nas folhas ali por cima, e a drenagem ela é um pouco mais fluida. A fixação de nitrogênio, o N2, ela é feita por leguminosas, também é uma prática muito interessante. A gente tem a fixação de nitrogênio, favorecendo assim outras plantas, né, visto que uma planta ela já faz isso e favorece outras, pode ser também uma alternativa muito legal. O plantio direto ele também evita
que a planta ela seja remanejada e assim afetando o solo, afetando a própria planta na questão de adaptação e afins. E o manejo sustentável, né? A gente pode exemplificar que as podas elas estimulam o crescimento das plantas e isso faz com que a planta ela consiga se desenvolver melhor. Ela não tenha, por exemplo, galhos invasores, galhos que às vezes nutrem todos os nutrientes da planta ali do solo, e a gente podando, a gente fazendo esse manejo da terra, o afofamento e etc., a gente contribui muito para que essa planta e esse cultivo cresça da melhor forma possível. Essas são as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa série de vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Mandem uma mensagem aqui para quaisquer dúvidas e até a próxima. A compostagem ocorre pela ação de macro e mesofauna, como minhocas, formigas e besouros, e de uma ampla diversidade de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e actinomicetos. Esse processo leva em média 120 dias para ser concluído e resulta em um material escuro, de textura semelhante à turfa, pronto para ser aplicado no solo. Além de ser uma solução ecológica para a redução de resíduos, a compostagem tem grande importância econômica. Ela pode ser utilizada tanto em propriedades rurais, aproveitando restos de colheitas e esterco animal, quanto em centros urbanos, processando restos de alimentos descartados por supermercados, feiras e restaurantes. Para que a compostagem seja eficiente, os resíduos utilizados devem conter uma proporção equilibrada de carbono e nitrogênio. Materiais ricos em carbono, como cascas de árvores, galhos, folhas secas, palha, feno e serragem. Esses materiais são secos, acastanhados e têm menor teor de umidade. Materiais ricos em nitrogênio, como restos de vegetais frescos, folhas verdes, esterco animal e urina. São geralmente úmidos e apresentam clorofila. O tamanho das partículas deve ser menores para que a decomposição seja mais rápida. A composteira pode ser montada por pilhas, onde os resíduos são empilhados em formato de pirâmide, ocupando menos espaço. Leira que é semelhante à pilha, mas disposta em fileiras mais longas e de menor altura, ou aterramento onde os resíduos são depositados em buracos no solo, sendo útil para pequenas quantidades de material. O local da composteira deve ser bem escolhido, levando em conta fatores como exposição ao sol, vento e umidade. A exposição prolongada ao sol pode secar os resíduos, prejudicando os micro-organismos. Já locais muito sombreados podem manter umidade excessiva, facilitando a proliferação de micro-organismos anaeróbicos e gerando odores indesejáveis. A decomposição da matéria orgânica ocorre em 3 fases principais. A primeira é a fase mesofílica, que é o início da decomposição, onde bactérias e fungos começam a consumir açúcares e aminoácidos, liberando calor. A segunda é a fase termofílica, que é a mais longa e intensa, onde micro-organismos termofílicos decompõem proteínas, gorduras e carboidratos complexos. E a última fase é a maturação, onde a temperatura diminui gradualmente. Os micro-organismos mesofílicos retornam e ocorre a formação de humus. A compostagem melhora a qualidade do solo ao fornecer matéria orgânica, auxiliando na retenção de nutrientes e na infiltração da água. Seu valor nutricional varia conforme os resíduos utilizados e a condução do processo. Vídeo produzido pela graduanda em Química, Ana Ribeiro, com base no livro Tecnologias Ambientais de Ramon Nunes e Maria Olímpia Rezende. Oi, tudo bem? Me chamo Henrico, sou aluno da USP e hoje vou continuar falando da compostagem para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam esse processo. Bora lá! Nos últimos vídeos, você deve ter aprendido que fazemos cascas de frutas, restos de comida e folhas secas virarem um super adubo para as plantas usando a compostagem. Agora, vamos descobrir os ingredientes secretos que fazem essa mágica acontecer. A compostagem é como uma grande festa onde os convidados principais são os micro-organismos, como bactérias e fungos. Eles são os responsáveis por transformar o lixo orgânico em adubo. Mas, como em qualquer festa, eles precisam de algumas condições especiais para se divertirem e trabalhar bem. Umidade, a bebida da festa. Primeiro ingrediente, a água. Os micro-organismos precisam de umidade para se manterem ativos, assim como nós precisamos de água para viver.
Mas cuidado! Se a compostagem estiver muito seca, eles ficam desidratados e trabalham devagar. Se estiver muito úmida, eles podem se afogar e a decomposição pode ficar com um cheiro ruim. O ideal é que a compostagem tenha a umidade de uma esponja bem torcida, temperatura, o calor da festa. Agora, vamos falar da temperatura. Quando os micro-organismos trabalham bem, a temperatura da compostagem aumenta, podendo chegar até 60 graus Celsius. Esse calor é ótimo, porque acelera a decomposição e ainda ajuda a eliminar germes indesejados. Se a pilha de compostagem ficar muito fria, significa que os micro-organismos estão desanimados e precisam de mais alimento para continuar dançando. Por outro lado, se a temperatura subir muito, também pode prejudicar a nossa festa. Cuidado com o sol, não queremos torrar nossos micro-organismos. Oxigênio, o ar para respirar. O próximo ingrediente é o oxigênio. Assim como nós precisamos de ar para respirar, os micro-organismos também precisam de oxigênio para trabalhar bem. Se não houver oxigênio suficiente, outros organismos que não gostam de oxigênio entram na festa e deixam um cheiro ruim. Por isso é importante revirar a pilha de compostagem de vez em quando para garantir que todos tenham oxigênio suficiente, matéria orgânica, o combustível da festa. E claro, nenhuma festa acontece sem comida. Coisas que para nós seriam lixo, como cascas e restos de comida, aqui serão a alma da festa. Micro-organismos se alimentam da matéria orgânica, que pode ser dividida em duas categorias: os verdes, como cascas de frutas, restos de legumes e grama cortada, que são ricos em nutrientes e fornecem energia, e os marrons, como folhas secas e papelão, que ajudam a manter o equilíbrio da festa e evitam que tudo fique muito molhado e pegajoso. Misturar bem esses ingredientes é o segredo para uma compostagem perfeita. Quando todos esses fatores estão em equilíbrio, a compostagem acontece rapidinho, e depois de algumas semanas ou meses temos um adubo rico e natural para nossas plantas. E o melhor de tudo, ajudamos o planeta, reduzindo o lixo e reciclando os ingredientes da natureza. Agora que você já sabe os segredos da compostagem, que tal começar a fazer a sua em casa ou na escola? Assim, você ajuda os micro-organismos a fazerem a festa deles e ainda dá uma força para a natureza. Até a próxima! Pessoal, me chamo Mariana e estou cursando o 3º ano de graduação em Química na Universidade de São Paulo e hoje vamos falar sobre compostagem, um processo incrível que transforma restos de comida e outros resíduos orgânicos em um adubo super rico para o solo. Esse é um tema fundamental quando pensamos em sustentabilidade e no destino correto do nosso lixo. Você já parou para pensar para onde vão todas as cascas de frutas, restos de comida e folhas secas que jogamos fora? Grande parte desses resíduos acaba em aterros sanitários, onde se decompõem sem oxigênio, liberando metano, um gás de efeito estufa muito mais perigoso que o dióxido de carbono. Mas existe uma solução simples e eficiente para isso: a compostagem. A compostagem é essencial porque reduz significativamente a quantidade de lixo que geramos, evita a contaminação do solo e da água e ainda produz um adubo natural, cheio de nutrientes. Isso significa que, além de cuidar do meio ambiente, a compostagem melhora a qualidade do solo, ajudando no crescimento saudável das plantas, sem precisar de produtos químicos. Mas afinal, o que acontece na compostagem? Esse é um processo em que micro-organismos como bactérias e fungos decompõem a matéria orgânica do oxigênio. Ou seja, a compostagem nada mais é do que um ciclo natural de reaproveitamento da matéria. Agora, para que a compostagem funcione bem, precisamos dos materiais certos. Eles se dividem em dois tipos: os ricos em carbono, como folhas secas, serragem e papelão, que ajudam a estruturar o composto e evitar odores ruins. E os ricos em nitrogênio, como restos de frutas, cascas de legumes e borra de café, que alimentam os micro-organismos. Mas atenção! Nem tudo pode ir para a composteira. Evite colocar carnes, laticínios e óleos, porque eles podem atrair pragas e dificultar o processo. Agora que já sabemos o que pode ou não pode ir para a compostagem, vamos ver como montar uma composteira de forma simples e eficiente. Escolha um local bem ventilado, protegido da chuva, onde o composto possa receber oxigênio. Monte camadas alternadas. Primeiro, uma camada de material seco, como folhas ou serragem, depois uma camada de restos de comida. Mantenha a umidade equilibrada. O material deve estar úmido, mas sem excesso de água. Revire a composteira a cada semana para garantir a oxigenação, o que acelera a decomposição e evita mau cheiro. Em cerca de 2 a 6 meses, o material terá se transformado em um adubo rico em nutrientes, pronto para ser usado nas plantas. Com isso, a compostagem traz inúmeros benefícios ambientais. Primeiro,
reduz a quantidade de lixo nos aterros, diminuindo a poluição. Segundo, ajuda a combater as mudanças climáticas, pois evita a liberação de metano, que já comentamos. Além disso, melhora a estrutura e fertilidade do solo, permitindo que ele retenha mais água e nutrientes, o que também beneficia as plantas e a biodiversidade do ecossistema. Portanto, compostar é uma maneira simples e eficaz de contribuir para um mundo mais sustentável. Então, que tal começar sua própria composteira e transformar lixo em vida? Olá, meu nome é Mariana, aluna de Química da USP São Carlos. Hoje você vai aprender, com muitos detalhes, como fazer compostagem de maneira simples e prática, em qualquer lugar, em casa, na escola ou na comunidade. Vamos lá? Compostagem é o processo natural de decomposição de resíduos orgânicos, como restos de comida e folhas secas, que se transformam em um adubo rico em nutrientes, chamado de composto. Esse processo é muito importante, porque reduz a quantidade de lixo que vai para os aterros sanitários, diminui a emissão de gases poluentes e ainda produz um fertilizante natural para plantas e hortas. Para começar, é importante saber o que pode e o que não pode ir na sua composteira. O que pode? Cascas de frutas e legumes, restos de vegetais crus, borra de café com um filtro de papel, saquinhos de chá e cascas de ovos bem trituradas. Além disso, você precisa de materiais secos, que são essenciais para equilibrar a compostagem: folhas secas, serragem sem tratamento químico, papel picado sem tinta colorida e palha. Agora, atenção! Existem materiais que não podem ser colocados na compostagem, pois podem causar mau cheiro, atrair animais ou até contaminar o solo. São eles: restos de carne, peixe, óleo, gordura, alimentos temperados ou cozidos, laticínios, fezes humanas ou de animais e também plásticos, vidros e metais. Agora que você já sabe o que usar, vamos aprender os diferentes jeitos de fazer compostagem, começando pela mais simples, a compostagem em balde, ideal para quem mora em apartamento ou tem pouco espaço. Você vai precisar de um ou mais baldes plásticos com tampa, uma furadeira para fazer alguns furos no fundo, uma peneira ou tela para ajudar na drenagem e materiais secos como jornal ou serragem. O passo a passo é assim. Primeiro, fure o fundo do balde para que o excesso de líquido, chamado chorume, possa escorrer. No fundo, coloque uma camada de material seco, como serragem ou papel picado. Depois, adicione uma camada de resíduos orgânicos, como restos de frutas e legumes. Cubra essa camada com mais material seco. A regra de ouro é sempre alternar as camadas, uma camada úmida de resíduos, seguida de uma camada seca. Feche o balde e mantenha-o em um local arejado e protegido do sol. A cada 5 a 7 dias, abra e mexa a mistura para oxigenar. Isso é muito importante para que a decomposição ocorra sem mau cheiro. Monitore a umidade. Se estiver muito seco, borrife um pouco de água. Se estiver muito úmido, coloque mais material seco. O composto estará pronto entre 2 e 4 meses, dependendo da temperatura e da quantidade de resíduos. Agora, vamos para a compostagem na terra, ideal para quem tem quintal, jardim ou espaço ao ar livre. Você precisa de um pedaço de solo, restos orgânicos e materiais secos como folhas ou galhos. Escolha um local com sombra e boa drenagem. Cave um buraco ou delimite um espaço no chão. Coloque uma camada de galhos no fundo, para ajudar na drenagem. Depois, adicione uma camada de resíduos orgânicos e cubra com folhas secas ou terra. Continue intercalando as camadas, uma camada de resíduos e outra de cobertura. Mexa a pilha com uma pá a cada 10 dias para oxigenar. Mantenha a umidade, mas sem encharcar. Sempre cubra com folhas ou terra para evitar mau cheiro e a presença de moscas. Nesse tipo de compostagem, o composto pode ficar pronto entre 2 e 6 meses, dependendo do clima e da frequência de revolvimento. Agora, falando sobre compostagem na escola. É uma excelente atividade educativa e comunitária. O ideal é ter uma caixa grande ou uma composteira, feita com materiais recicláveis. Os resíduos podem ser coletados das merendas, como cascas de frutas, e combinados com materiais secos que podem ser encontrados no próprio pátio, como folhas secas ou papel picado. É importante envolver alunos e professores na separação correta dos resíduos e criar um espaço específico para a composteira. O processo segue o mesmo esquema, sempre alternar camadas de resíduos orgânicos com materiais secos. Pode-se usar placas para sinalizar onde colocar cada tipo de material. Estabeleça uma rotina para que os alunos participem. Misturem a pilha. Verifique a umidade e ajude a colher o composto. Depois, o adubo pode ser usado na horta ou no jardim da escola. Nesse tipo de compostagem, o tempo para o composto ficar pronto varia entre 3 e 6 meses. Também existe a compostagem comunitária, que é feita em praças, condomínios ou hortas urbanas. Esse modelo exige uma estrutura maior,
como caixotes de madeira, bombonas ou canteiros no solo. A ideia é que várias famílias ou pessoas participem, trazendo os resíduos adequados e, claro, colaborando com a manutenção. O processo é o mesmo, alternar camadas de resíduos e de material seco. Manter uma rotina de revolvimento, pelo menos a cada 7 dias. E controlar a umidade e a temperatura. O ideal é que a pilha esteja sempre morna e úmida, pois isso indica que os micro-organismos estão trabalhando bem. O composto fica pronto entre 2 e 4 meses, dependendo da dedicação dos envolvidos. Mas como saber se a compostagem está funcionando? Existem alguns sinais importantes. O cheiro deve ser agradável, parecido com o de terra, nunca podre. A textura do material vai se transformar em um solo fofo e a cor ficará escura, marrom ou preta. Se sentir um cheiro muito ruim, é sinal de excesso de umidade, então adicione mais material seco. Se estiver muito seco, é só borrifar um pouco de água. Se aparecerem muitas moscas, cubra bem os resíduos com folhas secas. Quando o composto estiver pronto, você pode usá-lo de várias formas. Na horta, para adubar legumes e temperos. Em vasos de plantas, misturando com a terra. No jardim, como cobertura para proteger as plantas. Na escola, ele pode ser usado na horta ou em projetos educativos. Além de ser um fertilizante natural, o composto melhora a qualidade do solo, reduz a necessidade de fertilizantes químicos e deixa as plantas mais saudáveis. Para terminar, algumas dicas importantes. Sempre intercale as camadas de resíduos úmidos e secos. Nunca deixe os resíduos expostos, para evitar cheiro ruim e pragas. E lembre-se que o processo é natural, podendo variar de acordo com o clima e a quantidade de resíduos. Tenha paciência, o composto leva alguns meses para ficar pronto, mas vale muito a pena. E, se puder, envolva outras pessoas. Fazer compostagem é um ato sustentável e educativo. Pronto, agora você já sabe, com muitos detalhes, como fazer compostagem em baldes, na terra, na escola e em comunidades. Comece pequeno, vá aprendendo, e compartilhe essa ideia com mais pessoas. Até a próxima! Meu nome é Maria Luísa. Tenho 20 anos e sou estudante do 3º ano do bacharelado em Química na Universidade de São Paulo, USP, campus de São Carlos. Neste vídeo falaremos das fases da compostagem e também sobre os biofertilizantes gerados por ela. A compostagem é um processo natural e controlado em que micro-organismos, como bactérias e fungos, decompõem resíduos orgânicos, como restos de alimentos, folhas secas e esterco, transformando-os em um material rico em nutrientes chamado composto orgânico. Esse processo é uma forma sustentável de reciclar resíduos e melhorar a qualidade do solo, sendo dividido em 4 fases principais: mesofílica, termofílica, resfriamento e maturação. Na fase mesofílica, que ocorre nos primeiros dias, micro-organismos que atuam em temperaturas moderadas iniciam a decomposição da matéria orgânica mais simples, como açúcares e proteínas. Essa atividade microbiana gera calor, o que faz a temperatura do material subir rapidamente. Quando a temperatura atinge níveis mais altos, entre 45 graus Celsius e 70 graus Celsius, começa a fase termofílica. Nessa etapa, micro-organismos especializados em ambientes quentes assumem a decomposição. Eles quebram compostos mais complexos, como celulose e lignina, presentes em folhas e caules. Essa fase é essencial para higienizar o composto, pois elimina micro-organismos patogênicos e sementes indesejadas, graças ao calor gerado. À medida que a matéria orgânica vai sendo consumida, a temperatura começa a cair, dando início à fase de resfriamento. Nessa fase, a atividade microbiana diminui e micro-organismos mesofílicos voltam a atuar, finalizando a decomposição dos materiais mais resistentes. Por fim, ocorre a fase de maturação, quando o composto se estabiliza. Essa etapa pode durar semanas ou meses. O material ganha aparência escura, cheiro agradável de terra e uma textura uniforme. O composto maturado é seguro para uso em plantas, fornecendo nutrientes e melhorando a estrutura do solo. A partir desse processo, é possível produzir diferentes tipos de biofertilizantes, que são insumos naturais usados para nutrir as plantas e melhorar a saúde do solo. Quando derivados da compostagem, esses biofertilizantes podem ser sólidos ou líquidos. Um exemplo comum é o chamado chorume da compostagem. Ele é o líquido escuro que escorre da pilha de composto, especialmente em sistemas úmidos. Esse chorume, quando coletado corretamente e diluído, geralmente em uma proporção de 1 parte de chorume para 10 partes de água, pode ser utilizado como um biofertilizante líquido. Ele é rico em nutrientes e micro-organismos, e pode ser aplicado diretamente no solo ou nas plantas. Além desses líquidos, o próprio composto sólido também é considerado um biofertilizante.
Ele fornece nutrientes de forma mais lenta e contínua, melhora a estrutura do solo, aumenta a retenção de água e estimula a vida microbiana. Pode ser utilizado em hortas, jardins, vasos e até em plantações maiores. Os biofertilizantes derivados da compostagem trazem muitos benefícios. Reduzem o uso de fertilizantes químicos, ajudam na reciclagem de resíduos, promovem a saúde das plantas, revitalizam solos pobres e são uma alternativa acessível e sustentável, tanto para agricultores quanto para quem cultiva plantas em casa.